Você decidiu que quer sair do Brasil, começar uma nova vida em outro país, ou talvez não tenha se decidido ainda, porém você começou a considerar a ideia, mas não sabe por onde começar. Eu já estive nessa situação e neste vídeo vou compartilhar com vocês 5 questões importantes a serem consideradas para facilitar o início dessa jornada baseado na minha experiência. A sensação de paralisia quando nos vemos diante do desconhecido, de uma mudança tão significante, é natural. A melhor opção é não se afobar e planejar sem pressa e tornar o desconhecido um pouco mais familiar. Pois à medida que você simplifica um grande problema em questões menores e desvenda o inexplorado, sua ansiedade diminui e fica mais fácil agir. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês os 5 primeiros passos dessa jornada. Primeiramente, você precisa saber o que quer ao sair do país. Qual é o seu objetivo? Ou quais são os seus objetivos? Trabalhar, estudar, investir em sua carreira, começar uma nova carreira, talvez. A sua resposta a esta questão irá impactar de maneira significativa na definição de sua estratégia, pois irá determinar o tempo que você pretende ficar no exterior, mesmo que sua situação mude posteriormente, e irá determinar ainda o caminho a seguir em termos de tipo de visto e também no seu planejamento financeiro. O detalhamento destes assuntos, tais como os tipos de visto, dentre outros, são abordados em outros vídeos e os links estarão abaixo na descrição deste vídeo. O próximo passo é identificar a sua vantagem ou características que te diferenciem, que pode ser o conhecimento de outra língua, sua formação acadêmica, experiência profissional, seu currículo, um talento. Isso irá direcionar suas possibilidades e pode determinar o melhor caminho a ser seguido. Se você é fluente no inglês, por exemplo, isso representará uma vantagem em um país de língua inglesa, pois isso vai facilitar sua adaptação, facilitará encontrar um bom emprego e, em última análise, pode determinar o seu sucesso nesta empreitada. Ou se você tem uma formação acadêmica numa área que é de interesse em um determinado país ou países, isso também representará uma vantagem que deve ser explorada. O próximo passo é decidir se você irá sozinho ou com a família, pois esta decisão irá implicar em um planejamento totalmente diferente. Se você imigrar sozinho, o processo de imigração será mais simplificado, é claro, e mais barato. Mas, por outro lado, talvez seja interessante considerar ir para um país onde você tenha conhecidos ou algum familiar, já que a solidão pode ser desafiadora, principalmente no primeiro momento. Para aqueles que cogitam emigrar com sua família, tenha em mente que serão necessários cuidados adicionais. Por isso, pode ser mais interessante planejar para um membro da família ir na frente. Desta forma, a pessoa que imigrasse primeiro poderia preparar o terreno para receber os demais. Isso simplificaria bastante e facilitaria o planejamento e execução do seu plano de imigração. As implicações diretas seriam menor custo inicial, menor risco e, caso não dê certo, o retorno também é mais simples e menos custoso. Mas, independente da sua decisão, leve em consideração que o envolvimento de toda a família é fundamental para o sucesso. E quando eu digo família, me refiro ao seu companheiro ou companheira e seus filhos. Quando migrei para o Canadá há mais de 9 anos, outra coisa que ajudou muito foi ter planejado para ficarmos por um ano e depois reavaliar se era isso mesmo que queríamos. Isso deu tranquilidade para todos, pois sabíamos que, se não desse certo, poderíamos voltar com a certeza de termos vivido uma grande aventura. Talvez essa alternativa seja mais adequada para aquelas pessoas que estejam receosas em dar esse passo de maneira definitiva. Se este for o seu caso, é interessante não se desfazer de todos os seus bens e conexões no Brasil ao emigrar. E não se esqueça, se você está gostando, dê o seu like, inscreva-se no canal, deixe seus comentários e sugestão de um tema para um próximo vídeo. O próximo passo é fundamental, fazer uma pesquisa detalhada. A partir das suas respostas às questões anteriores, pesquise qual é o país que mais se adequa aos seus objetivos e condições. Como a língua é uma barreira imediata e determinante, esta deve ser, sem dúvida, um dos principais pontos a serem considerados, já que a sua fluência no idioma irá determinar suas oportunidades de emprego e também seu desempenho. É importante ressaltar que é possível migrar para um outro país sem falar fluentemente a língua local, mas nesse caso, tudo será mais difícil. Obviamente, crianças se adequam muito mais facilmente que adultos, principalmente ao novo idioma. Por isso, se você já tem um país em mente e você não domina a língua local, seria bom começar a estudar o quanto antes. Desta forma, seu aprendizado da língua caminha paralelo à preparação para a imigração. Outro fator fundamental é o custo de vida no país para o qual você deseja emigrar. Mas para que este vídeo não fique muito longo, abordo a importância deste tópico e como calcular o custo de vida no exterior em outro vídeo.
Leve em consideração também que no início você terá de contar apenas com os recursos originados em real. Por isso, a taxa cambial também pode ser determinante. Uma vez que você tenha decidido para onde quer ir, ou pelo menos reduzido suas opções, comece a planejar. O planejamento financeiro é sem dúvida um excelente ponto de partida. Conheça em detalhes o custo de vida da cidade para onde você quer se mudar e planeje-se de acordo. É bom que você tenha uma reserva financeira para poder custear sua viagem e sua estadia por pelo menos 6 meses após sua chegada, ou, alternativamente, ter uma fonte de renda no Brasil que possa ajudar a bancar os primeiros meses que estiver à procura de um emprego ou que estiver estudando. Em muitos países é possível trabalhar enquanto se estuda. Certifique-se de qual é a legislação no país de sua escolha. E se este for o seu plano, estudar e trabalhar, você irá provavelmente trabalhar no regime part-time, que significa meio expediente. E a remuneração não será tão boa, já que, além de menos horas trabalhadas, os tipos de emprego que oferecem essa opção de carga horária não remuneram tão bem. Seja flexível. Não limite seu planejamento à sua formação profissional específica. O que eu quero dizer com isso? Saiba que você poderá ter que trabalhar em áreas diferentes da sua, ou até mesmo buscar alguma certificação adicional no país para o qual você deseja ir. Dependendo da sua profissão, a tradução juramentada e validação dos seus diplomas será necessária, e pode ser bastante custosa e levar algum tempo. Em muitos casos, é possível começar o processo de validação de diplomas estando ainda no Brasil. Por isso, vale a pena pesquisar quais são as melhores opções que se aplicam para o seu caso em particular. Não espere para começar a executar o seu plano somente quando ele estiver pronto. Ao longo de todo o processo, comece a executar aquelas ações que não dependem disso e que não vão comprometer o seu dia a dia no Brasil, é claro, como estudar, criar uma poupança, organizar sua documentação, etc. Não tenha pressa. É importante planejar em detalhes e ter tempo para executar toda a fase preparatória antes da sua mudança. Não se afobe. Leve em conta que o tempo que você gasta se preparando para esta mudança significa menor possibilidade de contratempos posteriormente. E, finalmente, mesmo se seu plano é mudar definitivamente para um outro país, tenha sempre um plano B e uma reserva mínima para custear ao menos a sua passagem e de sua família de volta. Pois caso não seja o que você esperava ou não dê certo por qualquer motivo, você não enfrentará dificuldades para retornar. E se você quer mais informação ou algo mais específico, assista este vídeo em que discuto como calcular o custo de vida em outro país.